Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast Rebobina. Ei, eu sei que vocês devem estar achando o nome meio estranho, mas aguenta aí que já vocês vão saber o porquê. Bom, hoje eu tô aqui com uma pessoa inédita em podcast. Eu tenho certeza que vocês nunca viram essa pessoa dando entrevista em lugar nenhum. Nem no rádio, nem na televisão, nem no YouTube, live do Instagram, Spotify. Bom, é um cara interessante, poderoso, eu diria até poderosérrimo, um gato, nascido em Portugal, mas veio logo criança pro Brasil. Na escola a gente estuda e aprende que ele é o responsável pela independência do Brasil, mas há controvérsias, e é por isso que ele tá aqui hoje. Ele, que não é o Bial, mas ele é Pedro, o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Dom Pedro, muitíssimo obrigado por dispor do seu tempo aqui com a gente. Realmente é um prazer inenarrável, tem sabor de pastel de Belém. Imagina, boa noite. Eu que agradeço o convite. Eu fui muito bem recebido pela produção do programa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Esta menina é uma simpatia. Cuidaram muito bem da minha vinda aos estúdios, do meu transporte, da minha alimentação. Eu estou realmente encantado com esses aparatos da modernidade. Eu jamais poderia imaginar. Muito diferente da sua época, Sim, né? Muito. sim. Olha, vou te falar uma coisa. De lá pra cá mudou muita coisa. Muito. Graças a Deus mudou. Eu não sei, na sua época já tinha rádio ou não? Rádio, o elemento químico. Não. O rádio, né? Que toca música, a Não voz, faço. da comunicação, tinha não? Não É, sei. porque eu tava pensando aqui, eu acho que o rádio foi inventado uns 60 anos depois da sua morte. Não faço a menor ideia. Porque depois eles inventaram a televisão. Não tinha como, né? É. Que depois eles inventaram a televisão. Aí depois eles inventaram a internet, e agora a galera tá com essa aqui de voltar pro rádio, né? Fazendo essa palavra que a gente tá fazendo aqui, Sim. que é o podcast. Podcast. Interessante. É uma coisa meio maluca, né? Na verdade, eu acho que você não deve estar entendendo nada, né? Não, mas tudo bem. Vamos voltar aqui pro foco do nosso programa. Vamos voltar. Bom, é porque recentemente foi ao ar o programa Última Palavra, apresentado pela minha amiga magnânima, maravilhosa, Natália Cruz. E ela recebeu como convidada a falecida esposa de Dom Pedro I, que aqui está, Maria Leopoldina. E lá ela deu algumas declarações assim um pouco fortes, né? Diante disso, o Dom Pedro procurou nossa produção pedindo um direito de resposta. Tá certíssimo, Dom Pedro. Sim. Então conta pra gente como é que foi isso. Perfeitamente. Como se chamas? Meu nome? Sim. Meu nome artístico é Gabi, mas eu me chamo Gabriel. Gabriel. Como o nome do anjo. É. Mas cara de anjo tu não tens. Não, é porque eu levo as alturas, por isso do nome. Cuidado para não levar um tombo. Pois bem, Gabriel, eu estava tranquilamente em minha vida pós-morte quando de repente começo a escutar uma balbúrdia, um verdadeiro falatório a respeito da minha pessoa e a respeito das graves acusações de Maria Leopoldina. Eu só desculpe te interromper, pra quem não assistiu o programa, eu vou pedir aqui pra nossa produtora colocar só um trechinho pra gente poder ver Afinal de contas, não é à toa que o nosso podcast se chama Rebobina, né? Então eu vou pedir pra colocar um trechinho do depoimento da Maria Leopoldina. Leopoldina aqui? Não. Onde? Não é aqui, é ali, ó, na televisão. Nesta moldura? É um jeito fofo, né? Ai, uma gracinha, um jeito fofo de chamar mesmo, Pois televisão parece. de moldura. Não é? Ó, mas antes de a gente colocar o depoimento, Sim. eu vou pedir pra você experimentar. A gente queria te oferecer uma pipoca quentinha, tá cheirosa, deliciosa. Pipocas. Eu adoro pipocas. Mentira? Sim. Tu gosta? Já há muito tempo eu comia pipocas, mas agora vou segurar um pouquinho para agarrar nos dentes. Tá bom. Então coloca pra gente aqui na moldura, Rê, por favor. Mas eu não estava aqui, eu morri muito jovem. Infelizmente eu não pude fazer muita coisa.
Pois é, menina, o que aconteceu, hein? Você morreu tão jovem assim. Fala pra gente. Se não for te chatear, é claro. Quantas horas tem esse programa? Que é uma longa história. Eita, nesse nível? Sim, digamos que meu marido não foi uma pessoa boa comigo. Ah, tô sabendo. Mas é ótimo. Forte, né? Bem forte, Dom Pedro. Justíssimo. Ô, Gabriel, Ah, mas isso eu não estou a entender. Por quase 10 anos fiz de tudo para agradar minha esposa. Dei-lhe 7 filhos maravilhosos, concedi-lhe um trono, um país. Eu e minha família recebemos Leopoldina de braços abertos quando chegou ao Brasil. Fiz de tudo para que se sentisse em casa. E é isto que tem em troca? Uma série de falsas acusações a respeito da minha pessoa? Que direito ela acha que tens de expor a nossa relação em público? Pois bem, eu fui orientado por meus advogados a dizer que foi vítima de uma tal de... Só um minutinho que eu não me recordo do nome. Fake news. Fake news. olha, gostei. Quer dizer, já tinha fake news na sua época, porque eu não... Agora deu uma bugada aqui no meu cérebro, não peguei Na essa. época não existia este nome, mas era muito comum. Nós chamávamos de calúnia. Pois foi isto que Maria Leopoldina fez comigo. Caluniou-me. Bom, já prevendo seu descontentamento, a nossa produção tomou a liberdade de ouvir sua falecida para que ela também pudesse se explicar pra gente. Ela nos recebeu super bem. Ela foi maravilhosa. Agora, a gente achou mais conveniente para evitar esse tipo de atrito, gravar o depoimento dela antes do podcast. Então a gente vai passar aqui na televisão. Quer dizer, aqui na moldura. Tá bom? Você solta pra gente, Rê, por favor? Diferentemente de algumas pessoas, eu nunca me fiz de vítima enquanto era viva. Não é agora que eu estou morta que eu vou mudar o meu discurso. Eu disse o que disse no programa porque a Natália, apresentadora, me perguntou. E naquela época eu podia estar infeliz por dentro, que eu não deixava a minha tristeza atrapalhar a minha relação com as pessoas. E não foi fácil, porque até o meu dinheiro ele queria controlar. E agora eu estou assim, com essas bochechas rosadas, com essas roupas bonitas, mas nem sempre foi assim. Eu sofri tanto desgosto que eu fui deixando de me cuidar, já que a minha aparência nunca esteve acima dos objetivos perante a nação. Diferentemente de outras aí, né? Conta pra gente o que ela tá querendo dizer, porque... Não. Maria Leopoldina cuidava muito mais das suas plantas, das suas pedras preciosas do que da sua aparência. E agora quer caluniar-me? Não. Ó, não foi bem isso que ela quis dizer, não, tá? Mas eu vou te dar uma colher de chá pra você refletir, depois ir me explicando aí. Pois não, e eu adoro chá. Bem quente, assim. Não é exatamente. Não é desse chazinho aqui do saquinho, sabe? Da ervinha que eu tô te falando. Não. Mas falaste de chá. Bom, deixa pra lá, né? Vamos adiante que a gente ganha mais com isso. A gente vai chamar o depoimento de uma outra pessoa, tá bom? Pra que ela possa esclarecer um pouco melhor essa questão. Questão? Que questão? Quem? Vamos lá na moldura. Esta moldura dos infernos. Eu gostava de me cuidar para Dom Pedro. E ele sabia como tratar uma mulher. Era sempre muito atencioso, galanteador, dava presentes. Pois vocês acreditam que ele costumava me chamar de Titila? Só de lembrar me arrepio os pelos. Quando nós estávamos juntos, ele costumava escrever cartas, mandava joias, presentes. Ele gostava que eu me apresentasse bem vestida publicamente, sabe? Mas se a imperatriz não se vestia bem, era pro desleixo dela, não de Dom Pedro. O Foguinho, que era como eu o chamava, era um homem muito atencioso. Olha, realmente a nossa intenção não era te colocar numa situação mais embaraçosa. Você realmente me desculpa, Dom Pedro, mas é porque a garota insistiu, né, em ficar falando esses apelidos seus aí, Foguinho e tal. Enfim, né, mas eu vou te dar liberdade, espaço, você esclareça, por favor. Vós, mísseis brasileiros do mundo moderno, pensam que sabem de muita coisa, não é?
Querem falar de liberdade? Pois saibam que se hoje o povo usufrui da democracia neste país, foi muito por minha iniciativa. Pois foi eu quem otorgou a primeira Constituição brasileira em 1824. Pois coloquem aí nesta moldura o trecho em que Maria Leopoldina lê sobre o decreto da independência. Coloquem. Não muda de assunto, não muda de assunto, hein, Dom Pedro? Não muda de assunto não, porque eu já saquei seu tipo, ó. Há muito tempo que eu manjo desse tipo. Mas tudo bem, Rê, coloca aí na moldura pra gente, por favor. Vou comer uma pipocas. Eu mandei uma carta, acho que foi no dia 2 de setembro, e 5 dias depois, no dia 7 de setembro, ele recebeu a carta com o decreto que eu tinha assinado, declarando o Brasil separado de Portugal. Você que assinou o decreto. Sim. Gente. Mas o que é isso, Dom Pedro? Por que você não assinou esse negócio logo, gente? Deixou tudo pra ela resolver, largou o país na mão dela. Como é que é isso? Explica pra gente. Aqui o país coisíssima nenhuma. Estava em viagem a São Paulo a resolver umas questões cruciais para o país. E, naturalmente, Leopoldina assumiu o controle enquanto eu estava fora. Mas eu sempre fui um homem que lutou pelos interesses libertários do povo. Acredite ou não, eu fui muito influenciado pela Revolução Francesa e seus ideais anti-aristocráticos. Pois agora eu pergunto, Gabriel, como é que eu poderia governar um país sem o apoio das cortes? Achas que foi fácil para mim tomar uma decisão e colocar o destino do povo em minhas mãos? Pense na responsabilidade. E eu nunca fui este rato covarde que pintam quando falam sobre a minha pessoa. E o povo sabia disto. E foi por isto que eu, não foi Maria Leopoldina, não. E eu recebi mais de 8.000 assinaturas do povo aclamando para que eu ficasse no Brasil. É verdade. Verdade, você tem razão. Para Maria Leopoldina era fácil, pois não era o destino do país dela que estava em jogo, nem as conquistas feitas pelo meu povo, os portugueses, que tanto se dedicaram ao desenvolvimento deste país. E a Áustria, o que ela fez para isto? Para o Brasil? Tu sabes, Gabriel? Não, essa aula eu não fui. Realmente, essa aula eu faltei. Tens cara de que faltavas aula. Pois eu respondo-te. O vínculo que ela dizia ter para o país era mera ilusão. Ela falava do Brasil como se fosse mãe de toda uma nação. E eu fui o verdadeiro pai, o libertador, o primeiro imperador deste país. Eu super te entendo, tá? Eu não tô defendendo, gente. Mas é que é aquilo, quando a gente tá de fora, é muito mais fácil apontar os erros, né? Palpitar sobre o que tá acontecendo. Eu imagino que essa situação não deva ter sido fácil. Exatamente. Mas olha, eu só queria colocar mais um trecho da Maria Leopoldina que ela fala sobre isso. Pode ser? Coloca aqui na moldura pra gente, por favor, Rê. Pai e mãe é quem cuida. Eu não nasci no Brasil e meu país não teve o prazer de colonizar. Mas eu conheço os brasileiros como a maioria dos portugueses jamais conheceu. E por isso eu sempre soube fazer uma leitura mais sensível, além do que os olhos poderiam ver. Portugal e Brasil estavam em crise desde 1820 e eu sabia que a qualquer momento podia acontecer uma revolução. Então fui eu sim quem insistiu para que Dom Pedro ficasse no Brasil e declarasse sua independência. Eu até queria voltar para a Europa antes de toda essa confusão, mas eu nunca coloquei os meus interesses acima dos interesses do Estado. Eu fui educada assim, gente. E por isso eu fiquei. Porque eu sabia que o meu marido e o Brasil precisavam de mim nesse momento difícil. Antes de você responder, segura só um pouquinho que eu quero colocar um outro depoimento de uma outra pessoa, da Domitila. Pode ser? Pois não. Pois então, vamos lá. Mas um depoimento. Há quem diga que a imperatriz queria o bem e a liberdade da nação. Liberdade sob o regime monárquico escravista? Maria Leopoldina sempre defendeu os interesses aristocráticos da realeza. Foi ensinada assim. Seguia cegamente os ensinamentos da família. Não. Longe de mim querer falar mal dela, mas também querer se fazer de santa não é mesmo? Santa fui eu, que ajudei mulheres abandonadas, crianças carentes. Eu doei uma quantia enorme para o Brasil durante a Guerra da Cisplatina. Vocês sabiam? Vós me sabiam? Não sabia. Disso ninguém fala. Mas eu já imaginava. Doei também uma quantia de 30.000 francos para os refugiados portugueses que eram perseguidos por Dom Miguel.
Meu cunhado. Não, meu ex-futuro cunhado. Não passa por vossas mentes que Maria Leopoldina poderia, assim, digamos, ter segundas intenções nesse processo de independência do Brasil? Porque com o Brasil independente e o firmamento do sistema monárquico no Novo Mundo, ela poderia estar numa posição muito mais privilegiada, não acham? Interessante. Pois creio que não cabe a minha pessoa julgar nenhuma nem outra. Mas sem querer defender, Domitila foi uma pessoa extraordinária. Ela realmente fez muita caridade. Mas voltando à Leopoldina e aos nossos problemas conjugais, é como em qualquer casamento. Eu não sei como se dá nos dias de hoje, mas creio que não existe uma fórmula para um casamento feliz. Existe, Gabriel? Não tem. Não tem. Aqui no Brasil tá todo mundo separado. Exatamente. Mas, Gabriel, o que me conforta o coração é saber que do nosso amor nasceram nossos 7 tesouros. Mas depois de morto, escutar o que escutei é para ressuscitar qualquer defunto. Pois tu sabes do que falo? Não, disso eu não tô sabendo. Pois deveria. Coloca aí nesta tela o trecho em que Leopoldina fala dos nossos 7 filhos. Coloca. Vamos lá, na moldura. Mas não dava pra tentar outros meios? Falar assim no pé do ouvido, querido, assina essa bodega e vamos fazer amor? Ai, eu tive 7 filhos com esse homem. Você acha por quê? Realmente. Tentou. Mas tudo bem, não vou te culpar. Não vou te demonizar. Caramba, esse pedaço eu realmente não tinha visto ainda. Olha, simplesmente vergonhoso escutar um depoimento deste de Leopoldina. Pois então os nossos filhos foram concebidos por mera estratégia política? E vocês não se envergonham de defender esta mulher? Eu não tô aqui pra defender ninguém, tá? Eu quero deixar isso bem claro, que isso aqui não é um programa Casos de Família, não. Isso aqui é um podcast sem qualquer vínculo político ou partidário, ou seja lá o que for. E o nosso objetivo é sempre ouvir todo mundo que senta aí nessa cadeira da mesma forma. Não é porque você morreu que eu vou te tratar de uma forma diferente. Né, gente? Aqui, a nossa equipe é bem justa em relação a isso. Não é não? Então pode ficar bem tranquilo, tá, Dom Pedro? Tranquilo. Mas eu acho que a gente tem ainda mais um trechinho da Maria Leopoldina se explicando sobre essa questão. Temos? Vamos ver então. Não. Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu sempre quis ser mãe. E fui muito feliz com meus 7 filhos. Ai, eu estava ansiosa para chegar ao Brasil e conhecer o meu marido. Ai, minha noite de núpcias foi bem interessante. Digamos que meu marido não me deixou dormir. Não me entendam mal, eu bem que gostei. Ai, mas com o tempo, parece que a nossa família não foi mais o suficiente para ele. Isto em parte é verdade, pois Maria Leopoldina sempre caía nas minhas graças, se é que me entende. Entendo. Entendo até demais, viu, Dom Pedro? Entendi. Mas com o tempo vieram os filhos, Leopoldina sempre ocupada com os afazeres do lar, das crianças, sempre ocupada com suas expedições científicas, suas plantas, suas pedras preciosas. Mas o fato, Gabriel, é que com o tempo também tornei-me um homem muito solitário. E eu precisava expressar meus dotes machos. Se é que me entende. Entendo. Mas eu preciso confidenciar-te uma coisa, Gabriel. Eu sofria de uma doença chamada priapismo. É o que você falou? Priapismo. Conheces? Priapismo? Priapismo. Ai, eu sei! Mentira! Sem alardes, Gabriel, Homem sem do alardes. céu! Gente, eu não sabia disso. Mas você acha que a gente conta pro pessoal de casa? Não, acho melhor Melhor Por não, favor, né? não. Vou deixar pra lá. Bom, quem quiser saber, que procure no tio Google. Pronto. Tio de quem? Não, tio é uma maneira de dizer, mas vamos deixar isso pra lá, tá? Deixa pra Vamos lá. assistir um outro depoimento aqui que a gente ganha mais. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, onde? Na moldura. Na moldura.
Sabem o que me deixa intrigada? Vós, vocês, mulheres da atualidade, se dizem tão feministas. Não é assim? Feministas, né, que se fala. Mas querem me julgar? Alguém aqui sabe quando foi meu primeiro casamento? Muito antes de Dom Pedro. Não, eu já imaginava. Eu tinha apenas 15 anos de idade. 15 aninhos. E ninguém me perguntou se eu realmente queria me casar com aquele cidadão. Eu fui obrigada a me casar com um homem que eu mal conhecia. Agora me perguntem se ele era um homem bom como Dom Pedro. Pode tirar esse sorrisinho aí do seu rosto, viu? Pode tirar que eu quero colocar mais um trechinho da Maria Leopoldina, tá? Vamos colocar? Vamos lá na moldura. Coloca, por favor, Rê. Coloca, Rei. Eu sempre soube da sua fama de... Como se diz isso? Como se... Mulherengo? Mulherengo, isso. Mas aí assumir uma segunda mulher oficialmente não, né, gente? Eu tive que conviver com a tal amante, que se tornou minha dama de companhia e me acompanhava nos eventos da corte. Imaginem a humilhação. E aí ele chegava à noite e queria fazer amor. Aí só por estratégia mesmo, querido. E agora, hein, Dom Pedro? O negócio ficou feio pro seu lado. Nada declarado. Ah, nada a declarar, né? Ah, seu canalha, agora você tá comendo pipoca, né? Malandro, na hora que te aperta, coloca contra a parede, você me solta essa, né? Mas não tem problema não, que a gente vai colocar mais um trechinho e aí a gente vai e conversa, tá bom? E, gente, Rê, a luz apagou aqui. Você pede pra alguém vir consertar a luz, por favor? São coisas da modernidade, viu? Agora pode colocar. Coloca pra gente, por favor, Rê. Deixe-me ver. Meu primeiro marido, ele era alcoólatra. Viciado em jogos. E violento. Ele era muito violento. E naquela época não existia essa tal Lei Maria da Penha, não. Eu fui uma das únicas mulheres a ter coragem de entrar com pedido de divórcio. E vocês acreditam que o meu pedido ficou arquivado por 5 anos? E eu ainda saí como errada. Sim. Só saiu porque Dom Pedro me ajudou. Dom Pedro é um homem muito sensível, carinhoso. Eu acho que se não fosse por Dom Pedro, eu estaria casado com aquele maldito até hoje. Não, até hoje não, porque estamos em 2023 e eu já morri. Ai, que desperdício. Agora eu lhes pergunto, que mal eu fiz em aceitar a ajuda do imperador? Pois vocês, no meu lugar, teriam feito a mesma coisa. E que culpa eu tenho do imperador ter se apaixonado por mim? Eu já era livre naquela época. E se o Dom Pedro não podia se separar por questões políticas, cabia a mim aceitar sua posição em prol do bem da nação. Pois bem, olha, finalmente alguém a falar bem da minha pessoa. Bem. Falou sim. Mas já melhorou bastante a situação do seu lado, né? Bom, mas eu ouvi falar mesmo desse negócio do primeiro marido da Domitila. Como é que foi isso mesmo? Tentativa de homicídio. Homicídio? Sim. Quer dizer, o marido da Domitila tentou matar ela? Exatamente. A facadas. Facadas? Facadas. Nossa, que pesado, hein? Quer dizer que as coisas naquela época não eram tão tranquilas quanto a galera pensa, não, né? Mais ou menos. Como é esta questão atualmente? Essa questão o quê? Homicídio? Sim. Não, hoje isso tem nome, inclusive, é feminicídio. Não dava pra esse cara hoje, não, viu? Porque hoje a gente já tem Lei Maria da Penha, tem LGBTQIA+, tem diversidade, entendeu? Muita coisa mudou, Dom Pedro. Graças a Deus, muita coisa mudou. Mas o que é isto? O que está a acontecer? O que é isso, gente? Eu não tô sabendo o que tá acontecendo aqui. Bem, muito moderno. Leopoldina? Olá, Pedro. Quanto tempo? Titila? Ai, eu adoro esse ficar
bonecas. Fica lindo na minha coleção de louças. Como, produção? Ah, isso? Assim? Ai, que engraçado isso, esse eu não sabia. Como é isso? Gente, olha só, vocês vão me desculpar, Dom Pedro, perdão, mas é porque eu também não estava sabendo de nada disso. Aí a produção recebeu um comunicado dizendo que a gente vai entrar no ar agora, né? E aí a gente não podia perder essa oportunidade de ter vocês três aqui com a gente ao vivo. Mas como assim ao vivo? Eu não estou mais vivo? Vão querer ressuscitar-me? Não é vivo, é ao vivo, mas deixa pra lá. E isso também não estava no contrato, Eu produção. também não assinei nada disso. É claro que não é analfabeta. Eu exijo respeito. Eu não vou admitir que me enxovalhe assim, nem a mim, nem a minha família. Gente, ó, muita calma nessa hora, tá? Eu também não tava contando com isso. Vamos nos ater aos fatos, tudo bem? Mas os fatos estão claros. Meu marido pediu direito de resposta. Sim. Pois bem, estamos aqui, mas a sociedade está do meu lado. Quem disse? Vamos lá, já tá rodando, galera. Olha só, vamos tentar contornar essa situação. Eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Até porque é o meu emprego tá em jogo, né? A produção me deu aqui esse potinho com algumas perguntas feitas pelo povo, tá? Todo mundo escreveu e é muito simples. Cada um abre uma e lê. E aí as pessoas lá vão comentando, se comunicando, tudo online. Online? Ele não tá ainda acostumado com essas coisas. É muito simples. Pega o pote, cada um abre, lê e depois vocês vão se revezando. Vai primeiro Dom Pedro, depois vai Maria Leopoldina e depois Domitila. Mas por que ela tem que ir primeiro do que eu? Porque eu sou oficial, querida. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar ao vivo. Em 3, 2, 1. Ação! Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos entrando aqui, já tá todo mundo online, né? A produção falou, não é isso, produção? Que já tem muita gente, o movimento tá babado hoje, nós estamos aqui ao vivo com mais um episódio do nosso podcast Rebobina, quando pudermos começar, porque podemos? Quando puder, tem bastante gente, hoje vai ser interativo, uma coisa assim muito diferente, né? E eu tô recebendo 3 convidados, assim, maravilhosos. Eu tô, assim, eu tô chocado com isso, porque eu não podia imaginar que eu ia receber esses 3 convidados de peso, né? E assim, desse jeito, tudo junto, misturado, porque afinal de contas, também, a vida é a arte do improviso, não é mesmo? Então, vamos lá. Que vocês que estão aí acompanhando a gente ao vivo, podem ir comentando quem que vocês acham que tá aqui nesse bate-papo com a gente. Vão soltando, eu quero palpite atrás de palpite. Tá rolando aí, produção? Tá subindo? Mas também ninguém pode imaginar, né? Vocês não têm ideia, eu tenho certeza que ninguém acertou, porque hoje nós estamos com o primeiro trio que abalou as estruturas desse país, tá? E é fofoca, é babado, porque eu sei que vocês gostam. É o primeiro triângulo amoroso da história do Brasil. Com vocês, senhoras e senhores, Dom Pedro I, Maria Leopoldina e Domitila de Castro. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Ai, é um prazer mesmo. A gente tinha se conhecido, né? Nos bastidores dos depoimentos, trocou, mas assim, cara a cara mesmo, eu só tive com Dom Pedro, né? Perfeitamente. Porque a gente tava aqui gravando o programa, seu direito de resposta, aí vocês resolveram assim, aparecer, né? Do nada. Claro que pra embelezar o nosso set, imagina. Maravilhosa, tô entregando tudo. Entregando beleza suprema aqui pra gente, né? Bom, eu acho que vocês dispensam maiores apresentações. Então vamos direto aqui pra nossa enquete que a produção preparou, tá? Aquele esquema do potinho, tá? Eu já expliquei pra eles aqui como é que vai funcionar a dinâmica antes de começar. Então é tudo muito simples. Vocês vão tirar a perguntinha e ler. É bom que o pessoal de casa conhece também vocês melhor, vocês se soltam, ficam mais tranquilos, tá bom? Então, Dom Pedro, quando você estiver pronto e quiser, só tirar a primeira pergunta. Perfeitamente. Bom, mas se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Vamos lá. Deixe-me chacoalhar. Vamos ver a perguntinha.
Mas o que é isto? Que tipo de pergunta é esta? Eu recuso-me a responder isto. Deixa comigo, querido. Já estou acostumada a fazer seus trabalhos. Que interessante. Você acha que Dom Pedro foi um canalha? Responda sim ou não. Mas que absurdo, não vai fazer nada, Foguinho. Ele deve estar se sentindo rato por não pertencer a esse tempo. Ai, porque senão ele seria, como se diz isso, produção? Isso, cancelado nas redes sociais. Trair a esposa, mãe de 7 filhos, enquanto dorme com a amante e a irmã da amante. É um pouco demais, né, gente? Sim. Com licença, querida. Vamos ver. Maria Leopoldina tinha nojinho da culinária brasileira? Mas que absurdo! A produção não ia perguntar isso, não é? Ô, produção! Olha, eu tô tão chocado quanto você. Eu não tava sabendo de nada disso. Não, ele ainda disse no programa, na última palavra, que eu adoro a comida baiana. Pode colocar aí pra eles... Coloca aí, produção! Produção, coloca aqui. Uma comida. A baiana, sem dúvida. Concordo. Um arrependimento. Aí, viram? É verdade. Pura demagogia. O povo não é burro. É preciso ser muito tolo pra acreditar em palavras tão rasas, né, querida? Mas que calúnia. Eu sempre gostei muito da culinária brasileira. Sim. E eu só acho um pouco estranho esse hábito atual de colocar pedaços de porco no feijão, que era realmente um hábito dos escravizados da minha época. Ah, menina, é uma delícia, feijoada. E também tem um hábito atual agora, que é um prato chamado buchada de bode. Ah, isso também, não. Eu sei qual que esse eu não, mas muita gente gosta. Mas enquanto eu estive viva, eu sempre gostei muito da culinária brasileira. Não muito, assim, dos doces, nem dos frutos do mar. Mas é porque era também, claramente, uma alimentação dos mais pobres. Elitismo! Isso não cabe mais na sociedade atual, querida. E o que você sabe sobre a sociedade atual, querida? Estão todos do meu lado. Quem disse isso absurdo? Ai, com licença. Você, por acaso, sabe o que é empoderamento feminino? Claro. Quem dera eu poder, assim, me candidatar a um cargo público como é possível hoje. Hoje em dia, eu sim seria eleita. Ó. Mulher feminista, forte, em defesa da liberdade da mulher. Sim, seria eleita louca da vez. Eu já te errei a pergunta. Domitila de Castro é analfabeta? Mas que é isso? Analfabeta, querida, aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. Eu sei que é analfabeta. Estou perguntando por que desse absurdo. Dom Pedro. Dom Pedro, faz alguma coisa, Dom Pedro? Dom Pedro, é sua vez de ler a pergunta, Dom Pedro. Dom Pedro? Dom Pedro? Gente, tem alguma coisa errada. Pera aí só um pouquinho que eu vou buscar ajuda. Gente, eu acho que realmente aconteceu alguma coisa com o Wagner. Josi, ele tá estranho assim desde a hora que começou aqui as perguntas. Olha a cara dele, Josi. Peraí. O Wagner? Dá um pouco de água pra ele. Wagner, mas Será como ele que eu vou passando enfiar mal? água na boca dele? Não tem como, gente. Ele tá parado. Gente, olha só, eu acho que vai ter que cortar, porque a gente tá ao vivo. Deixa rolar. Cortar é o caramba! Gente, que susto. Cortar é o caramba. Vai cortar o quê? Hã? Eu não quero morrer de novo. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Ele só pode estar brincando. Ele só pode estar Não é possível, gente. Eu mato ele se ele estiver brincando com uma coisa dessa, atrapalhando a gravação. Eu acho que ele tá brincando, não. Eu também. Ele não saía do personagem aqui, tá? Senhora, mas era só que me faltava. Gente, eu tô achando que, diretor, eu tô achando melhor cancelar, porque desse jeito, falar pedir um novo prazo pra Secretaria de Cultura, que não dá pra ficar desse Não, jeito. se cancelar, tá louco. Imagina, eu quase morri pra conseguir esse estúdio pra hoje, ainda pra pagar ele, é uma fortuna. Não, a gente vai ter que tentar, sei lá, de qualquer jeito. Porque não é possível isso daí. Não. Josi, olha a cara dele, Josi. Como é que a gente vai tentar? Gisele, vai lá, dá um jeito. Quem sabe você, ele escuta, né? Me tirem daqui.
Não, porque só pode ele tá de onda comigo. Você acha que ele tá com um problema? Titila, minha Titila, graças a Deus você está aqui, Titila. Me tire desses lugares. Eles querem me levar de volta para onde eu vim, Titila. Por favor, Titila, por favor. Não, ele só pode estar de onda. Onda não. Onda não. Não me atire nas ondas do mar. Eu não sei nadar, Titila. Me tire daqui, Titila. Calma, vai ficar tudo bem. Por favor. Vai ficar tudo bem. Já tô com medo. Não, Josi. Não, muita palhaçada. Não, Josi, peraí. Alguém aqui da produção me ajuda aqui com o O Wagner? que está acontecendo aí? Gente, alguém aqui da produção, por favor, alguém que pode me ajudar com o Wagner aqui? Alguém da Wagner? produção? Wagner não. Quem é Wagner? Hã? Quem é Wagner? Eu sou Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonçalves Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Queres que eu repita? Hã? E eu repito, pois bem. Meu nome é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José, Gonzaga Pascoal, Serafim Cipriano e Nazaré Bragança. Entendeu? Queres que eu repita? Gente, alguém ajuda aqui! Meu nome é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José, Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Coração. E não queres que eu repita? Larga-me, larga. Me tire daqui. Me tire daqui. Me tire daqui. Eu não sou Wagner. Eu não sou Wagner. Me larga. 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 Titila, eu não sou Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José, Gonzaga Pascoal, Serafim Cipriano, Peraí, eu já vou. Eu tô só resolvendo um negócio aqui. E aí, conseguiu alguma coisa? Ô, Marcelo, chama a Camila aí pra mim, por favor. Não, tá na mesma ainda. Tchau, Rê, obrigada. Ai, meu Deus, vamos ter que ligar pra Núbia, a empresária dele. Vamos ver o que fazer, sei lá. Alguém tem o telefone dela? Pode ligar? Não, peraí que eu vou pegar com o pessoal aqui da produção, só um minutinho. Enquanto isso, vamos pensar o que fazer, gente. Porque, pelo amor de Deus, que situação. Ai, alguém tem a chave da casa dele? Sabe quem tem? Não tem, mas eu tenho uma amiga que eu acho que ela tem. Eu vou lá ligar pra ela, peraí. Tá, liga, vê se ela pode ir lá. Sei lá, tadinho, eu acho que ele tem 2 gatos, se eu não me engano, pra dar comida pra esses gatos, porque eu acho que o Wagner não volta pra casa hoje não, pelo menos não como Wagner, né? Tá, pode deixar. Pior que ele me falou que tinha gravação de novela amanhã, hein? Como é que vai ser isso? Eu não sei, eu acho que ele tava cheio de roteiro pra entregar na Netflix também, coitado. Fez trabalho legal, acontece isso. Pior que dessa vez não fiz nem seguro, gente. Tá bom, Graça, já leva aí, só um pouquinho que eu tô resolvendo um negócio aqui do Wagner. Não, e olha, a Lady Murphy mesmo, viu? Logo no dia que eu não faço seguro e acontece isso. Ai, nossa. Você pode me dar carona? Porque eu ia embora com ele. Que carona, tá louco? Tá pensando em ir embora? A gente não resolveu, não sabe nem o que vai fazer com o garoto? Não, calma aí, gente. O negócio da carona pode deixar que eu dou sim. Mas a gente tava falando, né? Vocês sabem se ele tem plano de saúde? Eu não... Eu acho que ele tem, mas vai adiantar alguma coisa? Não, peraí, gente. Eu acho que eu sei. Eu vou dar um jeito nisso. Pois, Gabriel, deixe-me fazer uma pergunta. As suas unhas borradas, que foi? Levaste uma martelada nos dedos? Se atualiza, né, Dom Pedro? Atualiza.